nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando do final dessa experiência que começamos juntos, a experiência do seminário de vida, o seminário de batismo no Espírito Santo. Já refletimos sobre tantas coisas, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo na Trindade, sobre sua promessa, sobre sua missão, sobre a experiência que podemos fazer dele, que é o batismo no Espírito Santo, que é Jesus Cristo quem nos batiza no Espírito Santo. Falamos sobre a vida no Espírito, a vida nova que brota dessa experiência. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante e que muitas vezes é complicado, que são os carismas. Hoje, no nosso ensino de seminário de vida na TV, vai tratar dos carismas. Alguns imaginavam os carismas como coisas extraordinárias, são extraordinários no sentido de ser uma expressão do Espírito Santo, mas de ser assim uma coisa que aconteceu só ocasionalmente, só na época do começo da história da igreja, somente com alguns santos já renomados, somente para algumas pessoas que já estão em processo já de completa santificação. Esquecemos que os carismas são ferramentas para o uso diário da nossa missão. O Concílio Vaticano II, no número 12 da Lumen Gentium, vai falar sobre os carismas como coisas adequadas à igreja de hoje e que é para todos os cristãos. Dos mais simples aos mais complicados, os carismas são para todos os cristãos. Sendo que os carismas são manifestações do Espírito Santo e se manifestam naquelas pessoas que possuem o Espírito Santo, ou seja, todos nós, os cristãos. Hoje nós vamos refletir sobre os carismas. E que nós não devemos nos fechar a eles, e que nós devemos desejar esses carismas, para que a nossa missão seja mais fecunda, seja mais contundente, seja mais efetiva, porque nós precisamos dos sinais que acompanham a pregação. Não só os sinais de curas e milagres, mas os sinais de transformação de nossa vida, de nossa conversão, de nossa santificação, de nossa presença no mundo. Os carismas são para nós, são para a missão. São dados pelo Espírito Santo, são manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Você, meu irmão e minha irmã, pode se abrir a esses carismas, dos mais simples aos mais complicados. São manifestações do Espírito para o bem da igreja. E como você ama a igreja e quer que a igreja seja beneficiada, abra esses carismas. Acompanhe agora o ensino sobre essas graças tão importantes e especiais para nós. Olá, queridos e amados, chegamos para mais um tema maravilhoso, poderoso, abençoado desse seminário de batismo do Espírito Santo que nós estamos vivenciando durante todo esse tempo aqui através da rede Século XXI. Graças a Deus, louvo a Deus por essa maravilha, essa porta escancarada que Deus abriu para mim, para você, e lugares que a gente nem imagina, esse seminário está chegando e eu não tenho dúvida nenhuma, ele está transformando muitas vidas, muitas pessoas revigoradas, não tenho dúvida, muitos testemunhos a cada dia, a cada tema, a cada irmão que tem pregado e que tem testemunhado as maravilhas do Senhor aqui na rede Século XXI. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os carismas. Fantástico. Deus despertou a cada um de nós, Deus chamou a cada um de nós para viver com autenticidade os carismas. Sabia que você tem carismas, dons, ministério? Isso mesmo. Deus chamou a todos nós. Tem dons naturais e existem dons espirituais. Hoje nós precisamos entender o que o seminário de batismo no Espírito Santo proporciona. E é o que nós vamos buscar na palavra de hoje, que está em 1 Coríntios capítulo 12. Não poderia ser uma palavra diferente dessa. 1 Coríntios capítulo 12. Poderia também, né? Efésios, mas vamos ficar em Coríntios. Diz assim, versículo 1.
a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados pelos ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro que ninguém, falando com o Espírito de Deus, diz, anátema seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for pela força do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas é o Espírito o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé. A outro ainda, o único e o mesmo Espírito concede os dons das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um dos seus dons conforme lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilha. Então, meus amados, nós estamos falando sobre os carismas. Os carismas. Deus te deu a graça, ou melhor, Deus te dá a graça de receber dons e carisma. Através de quê? Do Espírito Santo. Acabamos de ler que é o mesmo Espírito que distribui tudo a todos. Um único Espírito. O Espírito de Deus, do qual nós estamos vivenciando esse batismo, esse seminário de batismo no Espírito Santo. Ele é quem distribui todos os dons a cada um conforme lhe apraz. E por que é que o Espírito Santo nos dá dons? Por que é que o Espírito Santo nos dá a graça dos carismas? Para que nós possamos colocá-los para o bem comum. Para o bem de todos. Você recebe dons e carismas não para o seu bel prazer, não para satisfazer as suas vontades próprias, mas muito mais que isso, meu irmão. No seminário de batismo no Espírito Santo, Deus te dá a graça de receber carismas, para que você possa levar a outros essa graça maravilhosa. Nenhum de nós é merecedor, mas Deus quis contar conosco. Deus quis contar com você. Deus quis te usar por graça, por misericórdia divina. Só que para que nós tenhamos acesso aos dons e carismas, o versículo 1 começa dizendo aí, não quero que vivais na ignorância. Nós não podemos ficar ignorantes, ou melhor, achando que isso é bobeira, que isso não vale a pena, ou que não existe, que isso é coisa desse povo que fica rezando demais. Não, isso está fora da minha realidade. Muito pelo contrário. A palavra está dizendo aí, você não pode ficar ignorante quanto aos dons espirituais. Amado irmão, amada irmã, nós vivemos num mundo em que você não pode esquecer que foi criado por Deus. A palavra fala em Hebreus 11, que pela fé nós cremos que o mundo visível originou do invisível. Para dizer o quê? Que todas as coisas que você vê, que você toca, que você sente, tudo que você pode apalpar, que é visível,
veio do invisível, aquele a quem você não vê, a quem você não apalpa, que é Deus. Por que eu estou falando isso? O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Pois quem fez aquilo que é espiritual, aquilo que é físico, foi exatamente aquele que é espiritual, o nosso Deus, o meu, o seu Deus Todo-Poderoso, a quem nós não vemos com os nossos olhos físicos. Por isso, eu repito e atesto aquilo que está no versículo 1 de 1 Coríntios 12, quanto aos dons espirituais, você não pode ficar na ignorância, você não deve ficar na ignorância. Abra os teus olhos para os carismas que estão aí à sua disposição. O seminário de batismo no Espírito Santo, ele provoca isso. Ele vai gerar isso. Ele vai fazer fecundar na sua alma essa graça de dons e carismas. E aqui diz assim, há uma diversidade de dons e carismas, mas é o mesmo Espírito que dá tudo a todos. E diz assim, ó, a um é dado o Espírito da palavra de sabedoria, a outro ciência, o dom da ciência, o outro o dom da fé, de cura, milagres, profecia, discernimento dos Espíritos, falar em línguas, e por aí vai. São inúmeros carismas, dons, que Deus dá pelo poder do Espírito Santo. São diversos, são variados, que vêm, que origina de um mesmo e único Espírito. Para quê, meu amado irmão? Porque é que Deus quis dispor todas as coisas assim. Se você continuar lendo a palavra, você vai entender. Porque nós formamos a noiva, a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro. Nós formamos o corpo místico. Por isso que eu falo que poderia ser Efésios também. A palavra hoje, que casa muito bem com 1 Coríntios 12. Claro, nós formamos o corpo místico. A noiva do Cordeiro, Jesus vai voltar para buscar a sua esposa, que é a sua igreja. Só que, como é formado um corpo? Como você vê um corpo? Um corpo, ele só pode ser feito de diversos membros. Nós estamos falando de um corpo místico, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando de uma matéria física que nós apalpamos, que nós vemos e por aí vai. Nós estamos falando de um corpo místico. E um corpo místico, ele tem que ser espiritual, ele tem que ser feito de dons e carismas. Por isso Deus te escolheu, para que você seja parte deste corpo. Para que você seja um membro deste corpo. Não importa qual membro no corpo você é, importa que você é do corpo. Por isso o Senhor distribui diversos carismas e dons. Por isso Ele chama cada um conforme lhe apraz, segundo nós lemos nessa palavra de 1 Coríntios 12. Olha, meu querido irmão, o apóstolo Paulo vai até dizer, olha, se o pé dissesse, não, eu não sou porque eu não pertenço ao corpo, nem por isso ele vai deixar de fazer parte do corpo. Se a orelha disser, ó, eu não sou olho, logo eu não pertenço ao corpo, nem por isso a orelha vai deixar de ser parte do corpo. E diz assim, se o corpo todo fosse olho, aonde estaria o olfato? Deus está nos fazendo lembrar que cada um tem a sua importância nesse corpo místico. Você tem importância fundamental nesse corpo místico.
A palavra ainda fala, o apóstolo Paulo vai trazer essa comparação dizendo, se um membro do corpo machuca, todo o corpo sente. E como é verdade isso? Basta você olhar para um corpo físico, uma matéria física, e pensa numa parte mais insignificante do corpo, que de repente ela se torna cancerígena. O corpo todo vai sentir, não é verdade? Se um membro se machuca, o corpo todo sente. Por isso, meu amado, minha amada irmã, você é muito importante no corpo. Deus te deu carisma, Deus te dá carismas, para que você coloque o seu carisma à disposição deste corpo místico. Nós que formamos esta igreja maravilhosa, essa igreja corpo místico, que é uma igreja militante, nós aqui nessa terra, militando, caminhando em direção à Canaã celestial. Mas essa igreja que é também uma igreja triunfante dos santos, aqueles que chegaram na glória, aqueles que vivem no céu, segundo Apocalipse 6:9, Apocalipse capítulo 7, Mateus 26:53, fala destes santos que entraram no céu, que estão intercedendo por nós. Essa é a igreja triunfante, daqueles que alcançaram a glória. Estes formam a outra parte deste corpo místico, junto conosco, junto com cada um de nós aqui. Mas também existe uma igreja padecente, daqueles que estão padecendo no purgatório, daqueles que estão ali, esperando o tempo, a hora certa, que alcançaram a vitória, mas que é um tempo certo para adentrar no céu. É a igreja padecente. Assim, nós formamos um corpo que comporta a todos. Todos quem? Todos aqueles espirituais. Portanto, meu amado, minha amada irmã, é fundamental que para fazer parte, para ser membro deste corpo, nós precisamos passar pela experiência do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Ele provoca, ele fecunda carismas. Eu nunca imaginava que eu poderia me tornar um ministro da palavra, um pregador do evangelho. E posso dizer mais? Eu nunca poderia imaginar que eu me tornaria um missionário, no qual largaria tudo para viver só para as coisas de Deus. Jamais. Mas como eu sempre digo, o que é que me fez ser assim? Como é que eu aprendi a encarar um público? Como é que eu tive coragem de pegar uma palavra, um texto bíblico, e partilhar com as pessoas na minha frente? Como é que eu tenho coragem de ir no presídio hoje e pregar para aqueles meninos que estão encarcerados, para aquelas meninas, homens, mulheres e também crianças e adolescentes? O que é que me move? Ir nas ruas e falar para aqueles meninos que estão jogados nas ruas dessas cidades? O que é que me move largar tudo e abrir uma casa de recuperação para dependentes químicos? Eu pergunto, quem é que dá essa graça? Se não, o Espírito Santo. Eu jamais teria condições, eu jamais teria coragem por mim mesmo, na minha carnalidade, de fazer o que eu faço hoje. Eu nasci por causa do batismo no Espírito Santo.
eu nasci de novo por causa dessa graça do batismo no Espírito Santo, que fecundou em mim os carismas que hoje eu coloco à disposição. Não é para mim. Aliás, eu tenho que morrer para mim mesmo, aprender com o meu Cristo, aprender com o meu Senhor, a ir para a cruz dia a dia. Eu não quero glória. Gente, presta atenção numa coisa. Jesus diz assim em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vejo muitas pessoas pregando esta palavra, mas com um pensamento muito pequeno a respeito dessa palavra. Porque quando eu olho para esta fala de Jesus, onde ele está abrindo os olhos de todos, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, Jesus está querendo dizer que o diabo, o inimigo, ele não tem outra intenção senão roubar, matar e destruir a sua vida espiritual, no espírito. Não se engane achando que ele está preocupado em acabar com as coisas que você possui nessa terra. Ele não quer roubar isso. Ele não quer tirar a sua vida carnal. Ele não quer destruir a sua vida física. Meu querido, minha querida irmã, é muito mais que isso. Não fica com esse pensamento pequeno, não. O diabo, ele tem uma única intenção. Ele quer levar você para o inferno. Ele está olhando no mundo espiritual. Tem gente que fica achando que ele veio para roubar, matar e destruir, roubar bens materiais, acabar com a vida da carne. Não é isso, não, meu irmão. Ele está pensando, ele está com pretensões muito maiores. E você não pode ficar ignorante, inocente, olhando para essa palavra assim. Mas eu tenho uma palavra muito melhor, muito maior, muito mais forte, que é exatamente o final deste versículo, em que Jesus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e te dar vida em abundância. Que vida em abundância é essa? Você pensa que Jesus está pensando em te dar vida em abundância aqui nessa terra, meu irmão? Que pensamento pequeno, que pensamento mesquinho. Vida em abundância que o Senhor está falando é uma vida no céu, é uma vida na glória, é uma vida na Canaã celestial. Ali é vida em abundância, não tem dinheiro, não tem poder, não tem fama, não tem nada nessa terra que se compara à vida que o Senhor preparou para você no céu. É isso. Por isso que você precisa assumir os carismas, os dons que Deus te deu, para que você se torne um homem espiritual. E se tornando um homem espiritual, você vai buscar viver as coisas do crucificado nessa terra. Porque vivendo as coisas do crucificado nessa terra, você vai herdar as coisas do crucificado nessa terra. E o que ele herdou? Ao terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus. Ai, meu irmão, minha irmã, Deus está prometendo isso para você, porque está escrito lá em Romanos, que aqueles que com Cristo aqueles que morrerem com Cristo, também ressuscitarão com Cristo. Ou seja, eu vou para a cruz com Ele, eu vou me dispor por causa dEle, e assim eu morro com Ele, para subir com Ele, ressuscitar com Ele. Vida em abundância. Por isso os carismas são imprescindíveis. Foi o que Jesus fez. A partir do primeiro milagre público, ele não parou de exercitar os seus carismas. E não vai ser diferente com você. Deus começa te usando hoje. Coloque o teu joelho no chão. Entra para o teu quarto. Vai para a igreja. Vai para o Santíssimo Sacramento. Adora Jesus. Peça a Ele a graça, Ele vai te dar, porque é a promessa para você. Este seminário existe, ele só acontece porque nós cremos que aquilo que Deus faz na nossa vida, no dia a dia, Ele também há de fazer na sua vida. Queridos, nós
não cessamos de gritar para o mundo inteiro ouvir. Deus quer te usar. E Ele vai te usar a partir da sua entrega, a partir do seu sim, a partir do momento que você é parte deste corpo místico. Mesmo que ninguém te perceba. Mas não preocupa não. A palavra diz que aqueles membros menos insignificantes são o que nós mais cobrimos com decoro. Tem um lugar reservado para aqueles que se escondem, como Santa Teresinha, como São João Batista e tantos homens e mulheres de Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Voltamos a próxima semana com o tema Os Frutos do Espírito Santo. Fogo alto. Meu irmão e minha irmã, como você viu, os carismas são para todos. Se manifestam na vida de todos. Dos mais simples, dom das línguas, até os mais complicados, dom dos milagres. Mas nós não podemos ficar, como vocês viram, somente naqueles carismas que São Paulo cita no capítulo 12 da carta aos Coríntios. No capítulo 14 da mesma carta, São Paulo elenca outros carismas. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, São Paulo também elenca outros carismas, dizendo que não existe uma lista fechada de carismas. Existem manifestações do Espírito sempre em benefício do comum, em benefício da igreja, da comunidade cristã. Os carismas devem ser desejados. Eles devem produzir em nosso coração o desejo de servir a igreja. Porque o que autentica os carismas, o que dá autenticidade aos carismas, é a obediência, é a busca da unidade. Esses são os sinais que autenticam a caridade, que São Paulo tanto insiste também na carta aos Coríntios, que autenticam os carismas, mas que são adequados e úteis à história da igreja, ao momento da igreja, como o próprio Concílio Vaticano II nos ensina. Os carismas, que já foram, assim, observados de uma maneira até meio receosa pela igreja, porque achava que isso poderia fugir ao seu controle. E nós sabemos que não. Aquilo que é do Espírito é para o benefício da igreja, aquilo que é do Espírito é para o crescimento do corpo de Cristo. Você viu os carismas, todos eles, e alguns que são menos conhecidos, devem ser desejados também. O discernimento dos espíritos deve ser desejado também, porque os carismas fazem parte da vida no Espírito. Nada mais do que são expressões do Espírito que habita em nós. De uma maneira extraordinária, para a edificação da igreja, eles se manifestam. A alegria é poder saber que você está nos acompanhando e crescendo nessa experiência carismática, nessa experiência do batismo no Espírito Santo, nessa experiência que veio para nós como uma renovação de vida cristã, que tem sua raiz no Concílio Vaticano II, que veio para renovar de fato a igreja, preparando ou dando à igreja instrumentos, ferramentas para evangelizar esse mundo cada vez mais difícil, cada vez mais pagão. É uma alegria saber que você está nos acompanhando, é uma alegria saber que você coopera conosco, nos acompanhando e cooperando com essa obra de evangelização. Nós somos agradecidos por sua presença e por sua audiência. Que o Senhor os abençoe sempre. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais e nós vamos ouvir mais sobre o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.